Esta é a história do Patinho Feio com uma adaptação livre minha. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar perfeito para fazer o seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Um pouco mais à frente tinha um bosque e um lindo jardim cheio de flores. Naquele lugar sossegado, a mamãe Pata agora aquecia os seus ovos. Depois de esperar muito, os ovos se abriram, um atrás do outro. E das cascas abertas saíam lindos, engraçadinhos e pequenos patinhos amarelos, que rapidamente saltaram para o ninho. Mas um dos ovos ainda não tinha se aberto. Era um ovo grande, e a mamãe Pata pensou que não tinha chocado ele bastante. Deu umas bicadas no ovão e ele começou a se quebrar. No entanto, em vez de um patinho amarelo, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mamãe foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava perfeitamente, ficou aliviada. Era só um patinho muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos deram parabéns para a mamãe Pata. A sua ninhada era muito bonita, exceto o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho não disse nada, mas grunhiu com um ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam aquela criaturinha feia. A mamãe Pata, que no princípio defendia aquele seu estranho filhote, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia sozinho, mal cuidado e desprezado. Ele sofria. As galinhas o bicavam a todo instante. Os perus o perseguiam com ar ameaçador. E até a empregada, que diariamente levava comida para os bichos, só pensava em empurrá-lo para longe. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença, ninguém ligou para ele. Mas não foi maltratado, nem ridicularizado. Para ele, que até agora só tinha sofrido, isso já era muito bom. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, aquele brejo quieto foi interrompido por um tumulto e vários tiros. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso,
O brejo já não era um lugar mais seguro. Por isso, assim que pararam os disparos, o patinho fugiu de lá. De novo caminhou, procurando um lugar onde não fosse sofrer. Quando era tarde, chegou em uma cabana. A porta estava meio aberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado, tremendo de frio, se encolheu num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e de uma galinha que todos os dias botava o seu ovo. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Cedo ou tarde, botará ovos. E eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto durou o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava o alimento que precisava. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que estava chegando. No final da tarde, ele viu, no meio dos arbustos, um bando de grandes e lindas aves. Elas tinham plumas brancas, as asas eram grandes e elas tinham um longo pescoço delicado em forma de S. Eram cisnes, emigrando na direção das regiões mais quentes. Eles faziam estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada até que ela desapareceu no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, foi para a lagoa e nadou durante muito tempo. Não conseguia tirar do pensamento aquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar sem parar para que a água não congelasse em volta do seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, cansado, ele ficou imóvel por muito tempo, o suficiente para ficar com suas patas presas no gelo. Agora morrerei. Pensou ele. Assim vai acabar o meu sofrimento.
fechou os olhos e o último pensamento que ele teve antes de cair no sono parecido com a morte foi sonhar com as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aquele lugar viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e o levou para casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco das suas forças. Logo que deu sinal de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazer ele voar. Vamos esconder ele em algum lugar. E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, se assustou e tentou fugir. Mas foi uma fuga meio atrapalhada. Ele caiu de cabeça num balde cheio de leite e ficou esperneando para sair e derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde de manteiga, engordurou-se até os olhos e finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira enorme. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegou uma vassoura e tentou varrer o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, batendo aqui, esbarrando ali, o pobrezinho, afinal, conseguiu encontrar a porta e fugir, escapando das crianças e da braveza daquela mulher. Às vezes meio voando, às vezes se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e só parou quando não tinha mais forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo onde encontrava um pouco de relva seca. Finalmente, a primavera chegou. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, olhando para elas, o patinho sentiu um desejo enorme de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e muito fortes, e saiu voando pelo ar. Voou, voou, voou longamente, até que viu um grande jardim cheio de flores e árvores. E no meio das árvores saíram 3 grandes aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que ele tinha visto antes e sentiu uma emoção estranha, como se fosse um amor por elas. Quero ficar perto dessas lindas criaturas, ele pensou. Pode ser que elas me humilhem também, e me batam também, e me deem bicadas, mas não me importa. É melhor eu morrer pertinho delas do que continuar sendo atormentado pelos outros. Com suas asas, foi descendo até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Pode matar-me se vocês quiserem, disse ele, já meio conformado e infeliz, e abaixou a cabeça esperando apanhar. Ao fazer isso, viu a própria imagem dele refletida na água. E o seu coração, que estava triste, deu um pulo de alegria. O que ele via não era a criatura cinzenta, desengonçada e sem graça de antes. Ele enxergava as penas brancas, as grandes asas e um lindo pescoço em forma de S. Ele era um cisne,
Um cisne como as grandes aves que ele tanto admirava. Bem-vindos até nós! Disseram os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de boas-vindas. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Ele nadava em companhia de outros iguais a ele, cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. Um menino pequenino disse, com surpresa: Tem um cisne novo e ele é mais bonito que os outros. e correu para chamar os seus pais. É mesmo uma linda criatura, Disseram os pais, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo para ele. Tímido, diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez uma outra ave, no lugar dele, tivesse ficado muito orgulhosa. Mas não ele. Seu coração era muito bom e ele tinha sofrido muito antes de alcançar a tão sonhada felicidade. Esse é o fim.